Daqui até às 8 horas da manhã, Rogério Carvalho à sua inteira disposição numa consulta, numa audiência pública. Senador, bom dia para Vossa Excelência. Cenário nacional. Quero começar por Brasília para depois a gente chegar nas questões regionais. Há um embate hoje no governo, no Congresso Nacional contra o Executivo. Zé Disseu disse que a base do governo Lula é de centro-direita. Lula, na campanha, pedia que as pessoas, além de votar nele, votassem nos candidatos proporcionais da esquerda. Isso não aconteceu. Bolsonaro, recentemente, em um evento, disse que precisa de pelo menos metade, 50% do Congresso Nacional, para aplicar as regras da direita. Como é que o governo Lula, e aí eu digo, não é só o PT, mas a base do governo Lula, tem se preparado para fazer esse enfrentamento? Bom, primeiro, o governo tem uma responsabilidade que é governar. O Brasil ficou praticamente 8 anos sendo dominado pelo mercado financeiro, exclusivamente. Na política, ficou dominado por pequenas oligarquias regionais, ou seja, pequenos grupos de interesses, e o país ficou à deriva. O povo mesmo não tinha política nem ninguém olhando para o povo. Então, se você analisar, você lembra do preço da gasolina e do óleo diesel, você lembra a inflação de alimentos que nós tivemos uma pandemia neste período em que a população morreu à míngua em vários lugares desse país. Aqui em Sergipe, a gente viu a Petrobras ser fechada, a gente viu a Petrobras ser fechada no Brasil inteiro, deixar de ter importância. Quantos empregos deixaram de ser criados e que foram destruídos na ação desses anos todos? Então, o governo tem uma responsabilidade, que é reorganizar o país, voltar a gerar emprego, e isso está acontecendo. Veja só, a gente hoje tem o menor índice de desemprego para o período da série histórica. Nós estamos com 6,6% de desemprego, ou seja, mais de 100 milhões de brasileiros ocupados. A gente está com uma inflação que as pessoas falam e eles criticam, e eles dizem, usam o termo picanha, isso e aquilo, mas na prática a gente tem uma inflação que é menor do que do governo Bolsonaro, ou seja, ela é 60% da média do que foi no governo Bolsonaro. A gente tem hoje um crescimento econômico de 3% ao ano, em média, nesses 3 anos. A gente acabou com o déficit público praticamente, porque agora este ano nós vamos ter superávit primário, e mais voltou Minha Casa Minha Vida, que não foi construída uma unidade habitacional. Voltamos a fazer obras no Brasil inteiro. Ou seja, o país voltou a andar. Nós temos hoje o maior programa de transferência de renda do mundo de novo. Nós tiramos quase 30 milhões da fome e da miséria absoluta de novo. Foram 24 milhões agora. Hoje a gente deve, até o final deste ano, a gente deve chegar a uma marca histórica novamente. Saímos do mapa da fome de novo. Então, diante disso, o governo se ocupou muito dessas questões. Eu acredito que essa força nossa, ela deve se restabelecer até o final do ano, que agora a gente começa a ter por obrigação, inclusive para a sobrevivência política desse projeto que está melhorando a vida dos brasileiros, fazer esse enfrentamento político mais organizado, e o Sidônio vem construindo isso. Sidônio, que é o ministro das Comunicações. Secretário de Comunicação. Mas não é o embate político externo, é o embate político do governo, das suas políticas, para que o povo possa sentir e entender o que está se passando ao longo desses 2 anos, desses 3 anos de governo, basicamente. Então, o Partido dos Trabalhadores vai ter uma eleição, vai mudar a sua direção, vai mudar o seu rumo. Isso tudo vai dialogar e apresentar uma nova estratégia e novos instrumentos para fazer o debate político e o debate de narrativas, ou enfrentar as fake news, as narrativas mentirosas, as distorções de informações. Por exemplo, essa semana, eu vou falar de mim, falaram que eu era a favor de acabar com a pensão para viúvas e viúvos, cônjuges, certo?
Isso é fake news. Pelo contrário, eu disse que eu sou contra a lei que vem do PL, é uma proposta do PL. Partido Liberal, Partido de Bolsonaro. Partido de Bolsonaro. E acabar com o quê? Acabar com a pensão para viúvos? Viúvos e viúvas. Isso é um projeto do PL? Projeto do PL. Então, como é que... Aí disseram que sou eu. Veja, aí jogaram nas suas costas? Nas minhas costas. Deixa eu lhe dizer outra coisa. Com relação à conta de energia. Estão dizendo aí que eu vou aumentar a conta de energia. Não. O governo vetou, o Congresso derrubou o veto, mas o governo, a gente já sabia que... E eu participei da reunião segunda-feira para poder definir como estratégia... e já foi apresentado para a gente que vai ter uma medida provisória, que já foi anunciada essa medida provisória, que vai apresentar para quem consome até 80 quilowatts mês, zerar a conta de energia. Isso são mais de 100 milhões de brasileiros que vão ficar isentos de pagar a conta de energia, e nós vamos tirar 100 milhões de brasileiros da miséria energética. Ou seja, você vai poder ter uma máquina de lavar louça, vai poder ter um micro-ondas, vai poder ter o seu computador, você vai poder ter geladeira, televisão, ou seja, tornar as pessoas mais incluídas. Isso é o governo do presidente Lula, mas eles estão dizendo, ou tentam dizer, que nós somos, vamos aumentar a conta de energia, porque vai encarecer. Não, a gente está trabalhando para que isso não aconteça. Por exemplo, nós evitamos votar esta semana a volta... o incentivo para manter a produção de energia a partir de carvão, a partir de outras fontes de energia cara, manter. Veja, você ter uma termoelétrica é muito importante, mas você comprar e não usar a energia da termoelétrica, aí é um crime contra os brasileiros. A gente é contra isso, óbvio que a gente é contra isso. Vamos lá, Rogério, veja, o senhor acabou de citar aí um cenário que na hora que faz uma pesquisa científica, pesquisa séria, a maioria dos brasileiros vai dizer que não é verdade. Porque há uma sensação, ou seja, tudo que o senhor falou, quando a gente vai pegar os dados, os números, menor índice de desemprego, maior venda do varejo, de veículos, tudo, a construção civil, todos esses índices, quando você vai buscar, eles são verdadeiros, eles são positivos. Redução da miséria, 30 milhões de brasileiros que saíram da miséria absoluta e hoje têm subsistência. Tudo isso, quem se detém sobre os números, sobre a informação séria, percebe que é verdadeira. Mas a maioria, inclusive as classes C, D e E, que estão sentindo na pele a melhoria, há uma sensação de que o governo Lula é ruim. Mas isso é um fenômeno universal. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Eu estou aqui com o celular e vivo num mundo que não é o mundo real, onde todo mundo está vivendo uma vida de beleza, de riqueza, de prosperidade, tá certo? Ok. De sorrisos e alegria. Sorrisos e alegria. Então, é impressionante como isso interfere na vida cotidiana. Na real. Real. Por quê? Porque as pessoas acham que aquilo é o objeto de desejo, é o que elas querem alcançar. Tá certo, todo mundo quer prosperidade e nós trabalhamos para que tenha prosperidade. Mas isso cria um mundo irreal, inatingível, certo? Porque mesmo uma pessoa de classe A ou de classe média alta, certo? Ela não vai atingir aquilo que está sendo apresentado para ela. Esse índice de felicidade plena. E de riqueza inestimável. Você está entendendo? Isso está reservado para o dono do Google, do WhatsApp, né? É para eles que está reservado isso, porque eles estão concentrando tudo. Mas veja, quando você vive essa realidade que é virtual versus o real, o objetivo dia a dia, é impossível as pessoas alcançarem. Então, essa insatisfação acaba sendo dirigida para quem está governando e que está fazendo um trabalho de melhoria real. Mas essa melhoria real não é o que está na expectativa das pessoas, porque elas têm uma dissociação entre o real e aquilo que é aparente, que é produzido artificialmente pelas redes sociais. E como enfrentar isso?
Aí, Porque o senhor disse o seguinte, a partir dessa eleição do PT, vai se reestruturar, o Sidônio está fazendo um trabalho, e nós temos aí um ano, praticamente um ano, nós estamos no mês de junho, a eleição é em outubro de 2026, e até lá, a defesa desse projeto, que tem melhorado a vida dos brasileiros, que tem melhorado a vida dos empresários, corre um sério risco de ser derrotada por um projeto antagônico a isso. Como é que faz? Aí nós vamos ter que utilizar de vários mecanismos, e já está sendo preparado tudo isso para que a gente possa, pelo menos, apresentar para as pessoas um pouco da realidade, certo? Porque é difícil, veja só, o Trump disse, todo mundo sabe quem é Trump, Sim. o presidente dos Estados Unidos, Sim. Qualquer um sabe. Ele disse que tudo que ele está fazendo, ele disse que ia fazer. Inclusive para os estrangeiros que moravam lá. Ele disse que ia expulsar todo mundo. Ele disse que ia expulsar todo mundo. E ele disse mesmo. E o que foi que os estrangeiros que moravam lá fizeram? Votaram nele. Agora estão chorando, arrependidos, fugindo da polícia. Então, o que a gente tem que alertar é o seguinte: vejam, prestem atenção. Prestem atenção no que dizem. Porque o que eles dizem, eles vão fazer. E eles vão fazer, e o que eles dizem é uma coisa muito ruim. Bolsonaro, foi o que Bolsonaro disse quando foi candidato. Ele disse tudo o que ele ia fazer. Aí a gente viu 700 mil pessoas morrendo na pandemia, e a gente podia ter evitado 350, 400 mil mortes. Quando ele demorou a comprar a vacina, ele chegou a desautorizar Pazuello a comprar a vacina. Não, ele chegou a proibir o isolamento. A desrespeitar o isolamento, que era o que a gente não tinha o que fazer. E era o que a gente precisava fazer naquele momento. Porque proteger as pessoas, você não sabia o que tinha. Ninguém sabia o que era aquela doença. Depois que a gente vai sabendo, você vai encontrando mecanismos para... Você vai ajustando. Mas tudo que ele disse que ia fazer, ele fez. Ele disse que queria um Estado... onde trabalhador, por exemplo, tivesse menos direitos. Menos direitos, e ele fez isso. Ele disse que essa coisa de aposentadoria, né? Aposentadoria do jeito que a gente... que quer quebrar o Brasil. Ele disse que não pode dar direito trabalhista, direito ao trabalhador. Ele se orgulha de ser o único deputado federal a ter votado contra o direito da empregada doméstica. Mas ele disse tudo isso. E as pessoas votaram nele em 2018. E votaram, uma grande parte votou agora 2022. Em 2022. Então, é importante que a gente preste atenção. E a gente vai fazer esse trabalho de mostrar, só mostrando, só fazendo esse contraponto, certo? De uma forma massiva, chegando a todos com repetição, é que a gente vai conseguir fazer esse enfrentamento. Aí o senhor fala em repetição, são 7h28, eu volto para o mundo das redes sociais. A esquerda não tem engajamento. A esquerda não engaja. A direita, diferente da esquerda, engaja fortemente. Se um perfil da direita publica um vídeo, por exemplo, essa história de que o senhor é contra a pensão de viúva, alguém da direita preparou isso e jogou. Isso viraliza. Não há um movimento da esquerda em fazer o contraponto. Porque a gente não vai mentir. Você quer ver engajar? Se você começar a xingar, se você começar a falar de ódio, começar a ser preconceituoso, tudo que é primitivo, que é animal, ou seja, que é a parte que as religiões trabalham para diminuir, certo? O cristianismo veio para moldar os seres humanos, para poder salvar todos nós, você está entendendo? Tudo isso perdeu importância. Agora você só engaja se você ofender, se você mentir. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós não temos condição de fazer isso. Então, eu sei que é uma coisa difícil, mas o povo precisa entender também. Veja, as pessoas só engajam quando mentem, quando fazem fofoca, quando defendem a vingança, defendem só sentimentos primitivos. Então, é fácil fazer isso. Como é que nós vamos enfrentar isso? Nós vamos ter que trabalhar, e eu vou dizer qual é o caminho. Também existe nas pessoas os valores da honestidade, da compaixão, da solidariedade, do amor. Nós vamos ter que trabalhar por este caminho, que é para
combater o lado primitivo da vingança, do ódio, do racismo, da homofobia, da misoginia, ou seja, todas as mazelas, que é o que movimenta essa turma da extrema-direita, não é nem da direita, da extrema-direita, certo? A gente vai ter que combater com amor, com a solidariedade, com a compaixão, valores que também são primitivos, são antigos e que está na raiz da formação de todos nós. Vou dar um exemplo ao senhor, porque eu fiz esse teste. Eu peguei uma notícia do presidente Lula, uma notícia positiva do presidente Lula, e cheguei na minha rede social, postei e marquei o seu perfil, marquei o perfil do PT Sergipe, marquei o perfil de Márcio Macedo, marquei o perfil dos petistas líderes. Não teve um que chegou lá pelo menos e deu uma curtida. Veja, é uma realidade virtual, nós temos a realidade normal. Claro que todos os petistas comemoram, a esquerda comemora quando tem uma notícia boa. Mas é isso que eu estou dizendo, é esse desequilíbrio forte nas redes sociais que é onde as pessoas estão. São mais de 220 milhões de linhas telefônicas. Tem pessoas que têm 2 telefones. Todos os brasileiros hoje têm um telefone. E estão no WhatsApp, aí é que é uma tragédia. Perfeito. Aí é que é uma tragédia. Porque no embate, tem um grupo Café com Política, não sei se o senhor já passou por lá, se já esteve, já passou, já saiu. Olha, já saiu. Não saia não, filho de Cristo. Fique lá para fazer o bom combate. Então, é sobre isso. É uma realidade que nós estamos vivenciando hoje. Meu caro senador Rogério Carvalho, eleições do PT. Vamos entrar nesse processo. O senhor é o senhor que é o candidato, a presidente estadual do PT, contra Cássio Murilo, e tem uma outra jovem também que é da articulação de esquerda. Como é que está sendo esse processo? Como é que o senhor pretende convencer a militância petista a continuar? Segundo o Cássio Murilo, o PT nos últimos 10 anos foi uma década perdida. Bom, de fato o PT cresceu bastante nesse período, né? Nós tivemos em 2024 o mesmo número de prefeitos eleitos que tivemos em 2012, quando Marcelo Deda era o governador. Dizer que é uma década perdida e a gente elegeu um deputado federal, elegemos 2 na última legislatura, em 2018, Márcio e Cássio, e elegemos um senador. Então, dizer que isso é uma década perdida... Márcio e João Daniel. Márcio e João Daniel, isso. Né? E eu fui eleito senador. Nós tivemos eleição aqui, na última eleição, 3 deputados da federação, né? Que a gente... Chico do Correio, Ibrahim e Paulo Júnior. Paulo Júnior. Nós temos um número de vereadores hoje que é igual ao maior número de vereadores que nós tivemos em 2012. Então, isso é retórica, isso é discurso de candidato. É narrativa, é? Oi? É narrativa? É uma narrativa para poder criar uma diferença. Você sabe que na política as pessoas, quando não tem argumento, e às vezes quando tem, mas tem que criar um argumento para justificar a sua posição política, né? Mas não precisa, para justificar a sua posição política, o seu desejo de dirigir o partido, que é legítimo, e qualquer petista é bom que tenha esse desejo, né, e que tenha este grau de compromisso de se dedicar a dirigir o partido, que fale o que pensa para o partido, e não tentar desqualificar e diminuir e tirar a força do próprio partido, porque isso é quase um suicídio político quando alguém faz esse tipo de argumentação, certo? Porque ele não está atingindo a nós, inclusive ele, que esteve na direção esse tempo todo, porque ele está na direção atual, certo? Inclusive ele está atingindo o partido. Então, eu acho que isso é ruim para o partido, acho que isso não dialoga com os tempos que a gente vive, que a gente precisa fortalecer esse partido, porque, veja, este é o partido que permite que a população participe da política. Qual é o partido em que você tem que foi responsável por levar professor, por levar trabalhador, sindicalista, torneiro mecânico, à presidência da República, para o Senado? Qual foi o partido que permitiu isso tudo?
Qual foi o partido que massificou e que abriu as portas da política para o povo? Foi o PT. Então esse é um partido muito forte. Eu sou candidato a presidente do partido. Eu fui presidente do partido entre 2013 e 2019, certo? Neste período a gente elegeu dois deputados federais em 2018. Márcio ficou um tempo sem assumir por causa das questões jurídicas, que não foi responsabilidade dele. João e Márcio, eu me elegi senador. Então eu não acho que o partido cresceu. Nós disputamos uma eleição para governador, ganhamos no primeiro turno, lideramos o segundo turno até a última semana, certo? Contra tudo e contra todos. E esse partido não é forte. Então, às vezes, as pessoas precisam falar algo que dialogue com a realidade. Esse tipo de discurso não dialoga, ou seja, não tem amparo na realidade. Não tem. As pessoas não vão concordar. É impossível acreditar num negócio desse, porque isso não dialoga, isso não é verdade, não é palpável. Você está entendendo? Os fatos falam por si. Então, eu acho que a gente tem muito o que fazer. O partido precisa... Nós estávamos fazendo um debate aqui. Nós precisamos agora dar o próximo passo. A gente já reorganizou, porque o partido vinha de um estreitamento. A gente ampliou a base do partido. Se você for no partido hoje, você vai ver novas caras que vêm dos movimentos sociais. A gente está reaglutinando, reorganizando. Isso tem sido feito? Nós já fizemos. Se você pegar hoje o partido, você vai ver. Tem gente dos movimentos sociais, tem gente do movimento sindical, tem gente da academia, tem gente com mandato, tem gente dos diversos segmentos que estão dentro do partido. Uma das afirmações feitas tanto por Cissa quanto por Cássio é que hoje os mandatos, o partido serve aos mandatos e não os mandatos servem ao partido. Como é que o senhor reage? Acho essa uma discussão boba. Sabe por que é boba? Porque o partido é o caminho para a conquista de mandatos. E o partido é o caminho para articular um pensamento político, um pensamento sobre como deve funcionar a sociedade, mediar os conflitos, como vai funcionar as políticas públicas de uma maneira geral. Mas isso precisa ter quem se manifeste nos locais que se define, que é no parlamento, que é no executivo, não é isso? Que é numa prefeitura, que é na Câmara de Vereadores, que é na Câmara Federal dos Deputados, que é no Senado. Então, essa polêmica é uma polêmica que eu reputo irrelevante e para confundir quem não... que é uma narrativa igual a quem está falando, ou seja, pegar quem não está informado, quem não conhece, que a maioria das pessoas não vive isso, certo? E aí cria uma nuvem que é uma verdadeira bobagem. Eu pedi desde ontem, e as pessoas mandaram alguns áudios e mensagens também. Tem um aqui que eu vou colocar no ar. Bom dia, Marcos Aurélio. Bom dia também ao grande repórter Pereirinha. Carlos Miguel. Bom dia ao nosso senador Rogério Carvalho. Aqui é o radialista Carlos Miguel. Primeiro quero parabenizar ao melhor senador sergipano pelo grande esforço que tem feito para trazer a Petrobras de volta a Sergipe. Obrigado, senador. O povo sergipano reconhece a sua luta, o seu trabalho, o seu esforço. Tem outra mensagem aqui também que chegou, essa é do Jefferson Reis. Eleições, ele diz o seguinte: pergunte a Rogério como é a relação dele com Jal, prefeito de Tomar do Jeru, e como ficou a relação dele com Finha Diniz, já que ela sempre apoiou ele. O senhor vai anotando que eu vou fazer aqui as perguntas para a gente otimizar. A vereadora Sônia Meire, do PSOL, em Aracaju, disse o seguinte: ontem à noite ela disse: boa noite, meu amigo. Pergunte para ele por que votou favorável à ampliação da concessão por 20 anos de subsídios para as empresas fornecerem energia. O processo de estatização da energia no Brasil segue continuamente e multifacetado, indo na contramão do mundo. Boa entrevista, estarei na escuta. Uma outra pergunta aqui que chega, de Ribeiro a Semente. O maior projeto político de Sergipe é a retomada da Petrobras, e é o petróleo e seus derivados. Como consequência, o retorno do projeto Carnalita, que ficou parado com a briga judicial entre Capela e Japaratuba. Jefferson Reis, já citei aqui, tem a questão lá de Jal. Uma outra pergunta, aqui é Edvânia. Edvânia mandou áudio. Deixa eu ver aqui os áudios de Edvânia, ela mandou esse seguinte áudio.
Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, senador Rogério Carvalho. Meu nome é Divânia Santana. Sou filiada e militante ao Partido dos Trabalhadores há mais de 15 anos. E a minha pergunta para o senador Rogério é a seguinte. Senador Rogério Carvalho, como você pretende abordar a desigualdade social e econômica em nosso estado? E quais medidas concretas você proporia para garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficaz em benefício dos mais vulneráveis? Senador, o senhor responde e depois nós vamos entrar. A Rebeca, lá de Cristinápolis, mandou um abraço para o senhor também. Fica à vontade, senador. Bom, o Jefferson, quero dizer que Finha continua sendo minha amiga e neste momento, na última eleição, ela se afastou um pouco do debate político e eu tenho hoje o desejo de ajudar a cidade de Tomar do Jeru e através de Jau eu vou conseguir fazer isso. Uma cidade que sempre me apoiou e Jau, que esteve com a gente nesse período, vai ajudar ele. E Finha, além de tudo, apoiou um grande adversário nosso, que é o Pedro Balbino, né? Então a gente fez a opção de estar do lado que a gente sempre esteve, que foi contra Pedro Balbino e a forma como ele dirige a cidade e o campo que ele pertence. Portanto, a minha representação e o meu aliado em Tomar do Jeru é Jau, e é através dele que nós vamos levar recursos e melhorias para a cidade de Tomar do Jeru. Antes do senhor responder a Sônia Meire e as outras perguntas com relação a Petrobras, deixa eu colocar aqui o nosso querido Walter, do Orlando Dantas, conhecidíssimo. Bom dia, Marco Aurélio, bom dia, senador, bom dia a toda a sua legião de ouvintes. Aqui é Walter. Senador, eu gostaria de fazer umas perguntazinhas ao senhor, e se eu fosse objetivo. Veja só, a primeira pergunta é sobre a comunicação, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, que é uma negação, meu amigo. É uma negação. Em relação a de Bolsonaro, a de Lula é uma negação. Porque a de Bolsonaro falava até mentira. Mentira é uma atrás da outra. Inclusive tem uma até que de vez em quando Bolsonaro repete que foi ele que fez a transposição do Rio São Francisco. Aí é só para o pessoal do PL acreditar. A outra é o seguinte: por que é que o governo não atua mais nas redes sociais e divulga o que ele está fazendo, divulgar quem é o governo, quem é o que... Divulgar tudo que está fazendo. Por que não faz isso? Em síntese, é aquilo que a gente já havia comentado. Perfeito. Vamos lá. Carlos Miguel, queria lhe cumprimentar, agradecer suas palavras. Vamos trabalhar bastante para garantir que o projeto Carnalita seja retomado. É uma nova bandeira que a gente está trazendo. Tivemos uma conversa com a presidente da Petrobras, tratamos desse assunto. A Petrobras ainda tem algum vínculo com isso, distante, e através dela a gente quer abrir essa discussão. A gente tratou dos navios plataforma para iniciar a exploração e produção de petróleo aqui no litoral norte de Sergipe, que vai gerar 30 mil empregos diretos e indiretos. Esse complexo Sergipe Águas Profundas, que são essas duas plataformas, a produção de gás, a construção do gasoduto. Também tratamos da reabertura da Fafem. A Fafem vai ser reaberta e conduzida e retomada pela Petrobras, que é antiga, que é a Unigel. Que é a Unigel, vai voltar a ser Fafem, fábrica de fertilizantes, vai ser Petrobras de novo, e até o final do ano isso está funcionando. Então, nós estamos trabalhando nessa agenda porque eu acredito que essa é uma das agendas mais importantes. Respondendo já a Edivânia, uma das formas que a gente tem de diminuir a melhorar a vida e ter um desenvolvimento econômico e social é
melhorar a economia. Para melhorar a economia com impacto forte e rápido é a produção de óleo e gás aqui no estado, com a geração de muitos empregos. Com relação a você ter o recurso público bem aplicado, a única forma é a gente ter a transparência, e eu quero aqui chamar a atenção da importância do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, que na época que eu era secretário, por exemplo, eles tinham uma atuação muito forte e era muito presente. E hoje não está, não? Hoje as pessoas precisam buscar o Ministério Público, mas independente que ele é um guardião do direito difuso da sociedade, né? Então é importante que as pessoas busquem o Ministério Público, mas o mais importante é a gente estruturar o Estado, ou seja, a administração pública, com total transparência, e a população cobrar essa transparência, além de você ter... Não precisa ter muita burocracia, senão o dinheiro não gasta. Você chega no final do governo e não fez nada, né? Vereadora Sônia Meire. Sônia Meire, eu quero dizer que esse debate... Está ouvindo o programa, um beijo para você, viu, Sônia? Eu quero mandar um abraço para a Sônia Meire, eu quero dizer que nós tivemos um debate sobre essa questão das fontes de energia, Isso. certo? E o governo federal deve lançar nos próximos dias uma medida provisória que vai isentar para quem consome até 80 quilowatts, né? De energia, vai isentar. Isso está garantido. Isso é uma política. O governo vai mandar para o Congresso. Essa história de que a direita derrubou o veto do presidente Lula, que vai aumentar a conta de energia, foi um baque. Veja, não vai, porque o governo vai mandar, não vai ter aumento da conta de energia. O presidente Lula já assegurou isso. Mesmo com essa decisão da direita? O governo vai manter e ainda vai ampliar a gratuidade da energia elétrica para a população mais pobre. Então, um áudio aqui, da Ruth Andrade. Bom dia, Marco Aurélio, bom dia, sua audiência. Bom dia, senador. Eu sou Ruth, moro na Atalaia. Senador, como é que você está vendo esse Congresso que está trabalhando, não é contra o governo Lula, está trabalhando contra o povo? Outra pergunta que eu queria lhe fazer é como se houver essa expansão do SAMU. Na verdade, o SAMU é um grande filho seu, né? O senhor que criou o SAMU em Sergipe expandiu para o Brasil. Como é que o senhor está vendo essa expansão no nosso governo? Senador. Bom, voltando aqui, já falei sobre a Petrobras, já falei para o Ribeiro, acho que Ribeiro, você tem razão, o Carlos Miguel também, o Walter, que estava falando aqui sobre comunicação e redes sociais. Não, eu tenho aqui tudo. Com relação... que a gente conversou, né? Veja, essa questão, Walter, eu queria chamar a atenção de que o governo tem limitações para se comunicar. Porque existe uma regra de como se comunicar dentro da lei. Ele não pode se comunicar de qualquer forma, é uma comunicação institucional. O que o governo Bolsonaro fazia era com um gabinete do ódio, que é uma prática ilegal, e a gente está vendo os desdobramentos desse gabinete do ódio agora, que era a espionagem praticada pelo Ramagem, praticada pelo filho, a BIM paralela, e que usava uma estrutura paralela financiada por terceiros, ou seja, por apoiadores, empresários, pessoas que deviam ter contrato com o próprio governo, né, que financiavam esse processo, essa comunicação paralela. Então, legalmente, o governo tem limitações. Nas redes sociais, o governo está muito presente depois que o Sidônio assumiu. A dificuldade é o limite até onde pode ir na comunicação institucional. É importante dizer isso. Tem uma licitação em curso. Quando essa licitação ocorrer, nós vamos ter as emissoras de rádio, televisão, de volta a essa comunicação de forma massiva, né? Então, com relação a expansão do SAMU, queria mandar um abraço para a Ruth, que conheço há muitos anos, trabalhou no Hospital Universitário, trabalhou na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria de Estado da Saúde, no USE, na área de oncologia.
foi uma grande... Uma querida. Uma querida, uma Ela pessoa que ajudou muita gente no estado de Da Sergipe. oncologia. Perfeito. Então, com relação ao SAMU, o governo vai renovar 100% da frota nos próximos meses, até o meio do ano que vem. 100% da frota de veículos do SAMU deve ser renovada para melhorar o atendimento, para garantir que as pessoas tenham um atendimento pronto na hora que precisam, né? Nós começamos aqui, fizemos a base do SAMU Nacional se inspirou no SAMU de Aracaju. Por exemplo, o sistema de regulação, que é aquele de atendimento de telefone, que diz qual é o veículo que vai, foi desenvolvido aqui em Aracaju e ficou até 2016 rodando no Brasil inteiro, ou seja, sendo utilizado no Brasil inteiro. Como referência? Sendo o próprio sistema. Sendo o próprio sistema, né? Então, tivemos uma importância muito grande. Nós implantamos o SAMU de Aracaju. Sergipe teve o primeiro SAMU estadual de cobertura de todo o território do estado. Foi o estado de Sergipe. Então, uma experiência que marcou na vida dos sergipanos e que era uma referência de serviço de alta qualidade. Com relação ao Congresso, para concluir, veja, antes de ontem, eu tive um debate na Globo News com o líder do PL na Câmara, que é meu amigo, Sóstenes Cavalcante. Veja, para eles a prioridade é liberar Bolsonaro dos crimes que ele cometeu. É anistia. Eu pergunto, se uma pessoa pobre cometer um crime, ela vai ser perdoada, vai ser anistiada? Eu pergunto ao povo, você imagina o seguinte, quem assistiu Ainda Estou Aqui, o filme da década, o filme do que aconteceu na década de 70, quando a ditadura militar perseguia, matava, desaparecia, sumia com as pessoas. Dava choque elétrico na vagina de mulheres. Exato. Botava rato na vagina das mulheres, né? Como aconteceu com pessoas daqui de Sergipe, aqui em Sergipe. Então, isso é crime. Essas pessoas, imagine que eles iam dar um golpe e já tinha uma lista de pessoas que deveriam ser assassinadas, né? Porque a Operação Punhal Verde e Amarelo, que já era um plano para matar o presidente Lula, para matar o vice-presidente Alexandre de Moraes e outras autoridades. Já existia um outro grupo de matadores prontos para poder matar outras autoridades. De repente, quem se insurgisse iria morrer. Eu fui investigado aqui. Me lembro. Teve um general que veio fazer investigação. Exatamente. Senador Rogério, esses últimos 5 minutos, já pedi aqui a vaguinha, ele já me concedeu. Eleição 2026. O senhor tem conversado com o governador Fábio Mitidieri, tem a pessoa que diz que o senhor está pedindo uma vaga na chapa de Mitidieri. O senhor tem conversado com Valmir de Francisquinho, Tiago de Joaldo agora sinaliza um projeto de oposição. Como é que o PT de Sergipe, o senador Rogério Carvalho, e essa discussão vai ser interna, mas o que é que o senhor sinaliza para 2026? É candidato à reeleição? Vai ser candidato a governador? Diga pra gente. Eu sou candidato, por definição já do diretório estadual do PT, candidato à reeleição ao Senado. Certo. A nossa aliança, é possível a gente fazer uma aliança com qualquer frente que ocorra de partidos que disputam o governo do Estado, que não seja o PL, porque vai ser o nosso adversário nas próximas eleições. Então, a gente ainda não tem esse cenário definido. Então, como é que se nós vamos ter candidatura própria, ou se nós vamos apoiar uma candidatura ao governo do Estado, e quem nós não temos essa definição, porque só tem Fábio Mitidieri, né? Até agora eu não tive nenhuma conversa com o governador, certo? Nenhuma conversa nesse sentido. Mas não, se for chamado, pode chamar para conversa? Como eu disse, nós só temos uma restrição que é em função do embate que deve haver nacionalmente com o PL. Fora isso, a gente está aberto para discutir. Se Valmir de Francisquinho for para o Republicano e se tornar elegível, tem conversa com o Valmir? Veja, tem conversa com qualquer candidato que não esteja no campo e se articulando com o PL. Se o Republicano estiver com o PL, vai ser difícil para a gente estar, porque nós vamos estar em palanques antagônicos nacionalmente. E aqui eu tenho uma responsabilidade.
quer fazer o palanque do presidente Lula. Márcio Macedo deseja ser candidato ao Senado. Tem essa possibilidade do PT ter 2 candidatos ao Senado? Isso é uma questão já pacífica nacionalmente. A gente não tem condição de ter 2 candidatos do PT aqui em Sergipe. Veja, aí algumas pessoas falam, né, para poder gerar confusão, mas na Bahia, veja, a Bahia tem Jacques Wagner, que foi governador, reeleito, depois Rui Costa, que foi governador, reeleito, Jacques Wagner se elegeu senador junto com Ângelo Coronel, ajudou a eleger o Otto se elegeu sozinho, isso. Mas Jerônimo. E veja, Jacques Wagner, líder do governo no Senado, Rui Costa é ministro da Casa Civil. Mas Márcio é ministro também do governo. Mas veja só, eles têm o governo da Bahia e eles têm toda a estrutura, é diferente, completamente diferente, né? Da Bahia para aqui. Né? Eles estão no comando do governo do Estado, no Estado, é diferente, completamente diferente. E eles têm a maioria dos parlamentares, certo? Federais, estaduais, toda a estrutura. Aqui a gente sobrevive com muito esforço, e todos viram como foi a minha eleição de 2022. Nós tivemos 10 prefeitos apoiando somente, só 10 prefeitos de 75, e eram 9 mandatos federais contra nós e 22 mandatos de estaduais contra nós. Então, e nós chegamos aos 49% dos votos. Nós não temos essa estrutura política e força. Então, isso é uma coisa que nacionalmente já está pacificada, que nós temos que garantir a eleição do senador. 2, a gente pode não eleger nenhum. Quem quer tudo pode não ter nada. Senador, muito obrigado. Obrigado. Venha mais vezes. Claudio, cadê Priscila? Está aqui o pessoal da comunicação. Traga ele mais vezes, viu? Ou aqui... está em corpo. Oi? A minha querida Priscila quer aqui fazer nessa semana, finalizando, mais uma homenagem ao meu irmão, meu amigo André Barros. Pri, eu sei que você tinha uma convivência diária com André Barros e assim, estive lá, dei um beijo em Cristina e é preciso abraçar e acolher Cristina, que é a viúva de André Barros. Emanuel, tá ouvindo o programa? Obrigado pelo carinho, viu? Senador, obrigado. Obrigado, Marco Aurélio. Uma satisfação estar aqui com você e mandar um abraço e desejar um feliz São João para todos os ouvintes. Vai do Forró Caju ou Arraiá do Povo? Vou no Arraiá do Povo hoje à noite. Amanhã vou para a Estância. Sábado, domingo nós vamos para Monte Alegre, Glória, Canidé. Segunda vamos para Areia Branca e terça vamos para Lagarto.